Olá, olá, pessoal do YouTube. Estamos aqui para gravar mais um podcast. Pode contar, você é dona da sua história. O intuito do podcast é resgatar toda a nossa história que ficou lá atrás, no passado, onde tem muita força, muita coragem, muita confiança. Para quê? Porque muitas vezes a gente está passando por um momento atual que a gente acha que não vai dar conta, que a gente tem capacidade de superar aquilo, mas quando a gente vai lá atrás na nossa história, tem muita coisa que a gente já passou, que a gente já superou. E eu sempre falo aqui para vocês, nosso cérebro ele só reconhece o que ele conhece. Ou seja, já passei por situações difíceis, meu cérebro ele vai achar um caminho aqui dentro da minha cabeça para eu passar por aquele desafio novamente. E hoje eu vou ter a honra e o privilégio de ouvir a história da Patrícia. Ela vai se apresentar melhor. A Patrícia, ela é farmacêutica, ela é casada com Jesus há 20 anos e ela tem dois filhos. E a Patrícia, nessa trajetória aí como farmacêutica, ela descobriu um cisto de mama. E aí, como nós estávamos conversando antes aqui nos bastidores, ela saiu dessa medicina que trabalha muito o imediatismo, que é só para remediar, e agora ela é terapeuta também, né? Trabalha com essa parte da medicina integrativa, ou seja, ela cuida do ser humano de uma forma integral. Realmente as questões da mente, para quem sabe que as questões da mente refletem no nosso corpo. Patrícia, muito obrigada por você ter aceitado aqui o convite para o podcast. Eu fiz uma pequena apresentação, então você agora então é a dona da sua história, microfone é seu. O que que você tem para nos contar hoje, Patrícia? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né, contando um pouquinho da minha história. Bom, então, como você falou, né, eu sou casada, tenho dois filhos, um de 19 e uma de 14. Me formei em farmácia há 25 anos. E como toda aquela trajetória, né, a gente tem primeiro acesso à saúde tradicional, digamos assim. Então, fui trabalhar em drogaria. E quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a sentir uma dificuldade no sentido assim de que todos os meses as pessoas vinham comprar os mesmos medicamentos para as mesmas coisas. E aquilo me intrigava. Quer dizer, não estava curando as pessoas, né? Estavam adormecendo alguns sintomas para que elas continuassem a viver. E aí foi minha primeira estalo assim de Seu buscar primeiro mais. despertar foi esse incômodo. Foi esse incômodo, porque eu percebi que aquilo não estava fazendo sentido. E assim, não era busca de medicamentos de doença crônica, como pressão alta e tal. As pessoas faziam tipo uma mini cesta básica de medicamentos todos os meses, e aquilo realmente me incomodou. Foi aí que eu fui estudar a homeopatia, porque na homeopatia já tem aquela visão do ser humano como um todo, Aquela né? visão integrada, holística. Isso, aquela visão holística, que é corpo, mente e alma, não tem como separar o ser humano em pedacinhos, e isso fez mais sentido para mim. Só que aqui na minha cidade não tinha farmácia homeopática, né, para trabalhar. Aí eu fui para manipulação, que de certa forma também vê um pouco a individualidade, porque as fórmulas são individualizadas, né? Sim. E aí nesse caminho eu descobri um cisto na minha mama. E na época, qual era, o que que a medicina Que época, falava? que ano foi isso? Foi em 2017. E aí, o que que eles falavam? Olha, não tem o que fazer, você vai fazer ultrassom a cada 4 meses para a gente acompanhar. E aquilo não fez sentido para mim, porque eu fiquei pensando assim: ué, eu vou ficar vendo Deus o livre o negócio crescer, desenvolver alguma coisa e não vou fazer nada? É isso que é a prevenção? Não fazia sentido para mim. E até, de repente, se tornou uma coisa pior, né? Se tornar um tumor. Sim. E a gente só assistir de camarote e não fazer nada. Aquilo não fazia sentido. E aí eu fui buscar mais conhecimento, informação, e foi quando eu conheci a saúde integrativa. Porque, assim, realmente tem muita coisa para a gente fazer, né? Os cistos têm múltiplas causas, desde parte hormonal, falta de nutrientes, até questões emocionais, Sim. né? E aí, então, eu falei, eu vou estudar isso que fez mais sentido para mim. E realmente eu comecei a fazer suplementação. Continuei fazendo os ultrassons de acompanhamento, mas o cisto diminuiu assim absurdamente.
tudo com os suplementos e mudança no meu estilo de vida, um estilo assim menos inflamatório, digamos assim. E o que 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 foi esse estilo menos inflamatório? O que que você fez? Bom, eu comecei cuidando da minha alimentação, diminuindo os ultraprocessados, os açúcares, que é o Hum, alimento preferido das células cancerígenas, né, o açúcar. Então já diminuí. Fiquei mais firme na prática de exercício físico e fui cuidando as questões emocionais também, sabe? Assim, contato com a natureza, gratidão, estudar, mudar os sentimentos ali também. pois é, né? Você trouxe isso que é muito, muito interessante. Ah, mas claro que é um conjunto de coisas. Ah, mas será que Uhum. só então eu ser grata, estar em contato com a natureza contribui? Eu sempre falo, né, para as minhas mentoradas, falo aqui também no YouTube. É uma coisa tão simples que o básico, o simples, as pessoas não dão valor. Eu também era esse. Mas como assim ficar Uhum. em contato com a natureza? Ser grata, ser grata pela vida, por você estar vivo já é o maior motivo para a gente estar nesse lugar de gratidão. Não é o gratiluz, achar que, meu Deus, né, vai fazer tudo por mim. Mas é no sentido de gratidão mesmo, aquela gratidão física, que você sente assim, né? Eu sou grata de verdade. Exato. A gratidão ali no caso de eu ter acesso àquele conhecimento e saber que grande parte da cura estava na minha mão. E isso eu falo que foi assim a coisa mais impressionante na minha virada de chave. Porque assim, Autorresponsabilidade. exatamente, autorresponsabilidade. Então, tipo assim, ninguém vai fazer exercício para mim, aí igual alimentos. Gente, eu que escolho o que eu vou comer. Vou comer 100% certo? Ainda não, não consigo, mas na grande parte do tempo, sim, que eu faço as minhas escolhas. Claro, também não foi do dia para a noite falar amanhã não como mais açúcar. Não foi assim, foi um processo, né? Mas assim, assumir a responsabilidade mesmo, que a minha escolha ia refletir na minha saúde. Isso é E isso fez importantíssimo, né, toda a Patrícia? diferença. Muito. Você Sim. sabe que antes de começar também, né, a estudar, a trabalhar essa questão da saúde integrativa, Uhum. eu era uma verdadeira bezerro. Era um bezerro. Então, assim, eu ia no supermercado comprar aquelas caixas de leite fechado, né, de longa vida, Aham. que tem o quê? Acho que 24 caixas. Era uma aquilo por mês. Quando eu Nossa. descobri que o leite, os laticínios, de uma forma geral, são grandes alimentos que São- inflamam, né, inflamatórios para o nosso Sim. corpo, eu não tomo mais leite. O cheiro do leite me incomoda. E é como você trouxe. Não então amanhã não tomo mais leite. Eu fui Uhum. tirando, fui tirando, fui tirando. Aí fui começando a misturar ele no café. Gostava muito de café com leite. Então hoje eu tomo café, então leite na minha casa ele não entra. Quando eu preciso fazer alguma receita de bolo, alguma coisa que vai leite, eu tenho que correr na padaria, eu bato na vizinha e peço para ela, porque não tem mais. E é Exato. gradativo isso que você trouxe. Sim, Isso é muito importante, Patrícia. é gradativo, porque não existe pílula mágica, e é isso que eu falo até para minhas pacientes, né? E a questão do leite é muito interessante, porque o leite, ele é um alimento afetivo, Sim, né? Então, assim, nos totalmente. conecta com a nossa mãe. Então, é uma coisa assim, né? Que Difícil até de tirar das pessoas o leite. difícil. Então, assim, até com as minhas pacientes que eu vejo a necessidade, a gente vai fazendo de forma gradativa Vai e hoje desmamando. isso vai literalmente desmamando. E hoje tem muitas opções de leites vegetais que o sabor é gostoso, que consegue substituir, né, nesses momentos até de uma receita e tal, para ficar menos inflamatório aquele alimento. Então é Então, importante você trazer essa consciência, principalmente do açúcar. O quanto uhum, que a gente é bombardeado por açúcar. sim. E aí a gente não percebe. Quando começa a tirar, depois quando você vai comer uma coisa, você não desce, tranca na garganta. E o mais difícil para mim foi o café, né? Aí foi tudo gradativo, sabe? Foi reduzindo meia colherzinha essa semana, meia semana que vem, até que hoje eu já tomo sem açúcar. Não consigo tomar com, porque realmente agora tranca. Eu Mas também. Também tomo sem açúcar. Eu fiz aham, esse processo gradativo. Eu fui diminuindo o açúcar, aí eu sim. migrei pro adoçante tradicional, migrei Uhum. é, Deve, não. peguei para esse aí até que eu tirei. Então eu não tomo. Isso. Aí quando ficou só uma pontinha de colher, eu falei, ai, gente, aí já Eu pedi falta de demais, né? Já vergonha, que é né? para Vamos tirar. tirar, né? Tirar essa vergonha na cara e vamos tomar.
E Patrícia, E assim, quando você trouxe essa questão da mama, desse cisto, né, que você trouxe a questão da autorresponsabilidade, o que que passou pela sua cabeça quando você juntou? Ah, então tô na farmácia e as pessoas compram uma cesta básica. Esse exemplo que você deu da cesta básica de doença, eu achei ela esse exemplo foi perfeito. Eu era essa pessoa. Antes também de ficar doente, quando eu tinha uma outra consciência, eu tinha a minha Uhum. cesta básica, mas a minha era uma necessaire. Eu carregava duas necessaires, Patrícia. Na bolsa Aham. tradicional de maquiagem, e eu tinha uma Uhum. outra necessaire que eu carregava remédios. Então eu achava, né, na época tinha um remédio que ele nem existe mais, que era para dor de cabeça. Então eu tinha no sentido, eu sentia uma pontadinha, eu tomava. Achava que ia ter uma cólica menstrual, tomava. Não vou nem ficar falando o nome das marcas aqui. E aí Sim. achava que ia ter dor de garganta, eu já ia direto pro anti-inflamatório. Aham. Eu achava aquilo o máximo. Tanto é, quando eu trabalhava no corporativo, as pessoas vinham me buscar, como se fosse uma farmácia ambulante. Olha só. E aí, quando eu fiquei doente, eu entendi que aqueles medicamentos também me adoeceram. Então, Com isso que você certeza. trouxe, Patrícia, é muito importante. Eu falo hoje rindo, mas assim, eu também me assusto quando eu vou na farmácia e vejo as pessoas com aquela cestinha investindo, olha, eu falo nem investir, né? Gastando 500, 600 reais por mês. Ao Uhum. invés delas começarem a ter acesso, mas por que que eu ainda tenho esse sintoma de dor de cabeça? Por que que eu ainda tenho cólica menstrual? Por que que eu sou diabético, estou diabético? Por que que eu estou com pressão alta? Exatamente. E isso me chamou. E assim, nas farmácias hoje, infelizmente, os medicamentos de venda livre têm até promoção. Você compra 3, 4 caixas por R$ 10, por 12, sabe? Assim, é uma coisa que não tem fundamento, né? Incomoda. Para nós, hoje, com a consciência que eu tenho hoje, naquela época, no começo eu achava normal. E aí aqui tem indústrias, então assim, por isso que eu falo que a cesta básica em dia de pagamento, realmente a pessoa pagava e fazia o kitzinho dos analgésicos, remedinho para dormir, remedinho para acordar e remedinho para dor. Era o kit. Ou E seja, para era tudo. cada função da sua vida, você tem um remédio. Aí você tem que contar os É. remédios então eu tô com um pouco de dor de estômago, já vou tomar o remédio X E pro meu estômago, para não sentir dor de estômago. Então, vende lá na farmácia, antes de você como é que ter ressaca por causa de bebida alcoólica, toma já o, tomam antes. já toma um antes e um depois, Não vamos ficar falando, não, toma um antes e um Isso. depois. E aí ele Exatamente. incentiva. E isso que você está Uhum. trazendo é muito interessante, porque eu já estava assistindo um programa na televisão, era um programa da Globo, e tem uma indústria farmacêutica patrocinando aquele programa. Sim. Nossa, aquilo me Aí deixou tão incomodada, e essa indústria ficou lá, mais ou menos, fazendo propaganda dos remédios delas ali, eu contei. Ela ficou 10 minutos. nossa. Sim, Olha o retorno que ela não vai ter. com certeza. E é assim, infelizmente, para nós como seres humanos, nosso cérebro é do mínimo esforço, né? Sim. Então, então assim, é muito fácil a gente aderir a isso, né? É igual você falou, se eu imaginar que eu vou ter dor de cabeça, eu já vou tomar, porque eu não posso parar, eu tenho que produzir, tenho que estar sempre bem. Não posso ter cólica, né? Enquanto que se a gente for pela saúde integrativa, a gente consegue prevenir e não ter cólica. Que hoje, assim, eu levo até um susto o dia que eu fico menstruada, que eu não sinto, sabe? Assim, não tem aquela cólica que sofria antes, porque realmente a gente tá com o corpo desinflamado, né? E ele funciona como uma orquestra mesmo, assim, todos os órgãos têm que estar em harmonia ali funcionando, né? E para Sim. isso precisa de nutrientes, que antes a gente conseguia só pela alimentação e hoje, infelizmente, a gente tem que também suplementar, porque só o alimento não tá suficiente. E Essa outra questão coisa, dos suplementos, Patrícia, eu vejo muitas pessoas ah, tomando suplemento. O que que você diria para as pessoas que vão lá na farmácia e compram o suplemento que ela acha que ela precisa? Eu acho que eu preciso de vitamina D. Acho que eu preciso. Porque agora você tem uma parte, não só nas farmácias, quanto nessas lojas de produtos naturais. Você chega lá, tem uma prateleira gigante, aquilo também me incomoda um pouco. Aí eu vou lá e sim, tomo. E suplemento não é como a gente está tomando uma água. Ele também traz consequências para o corpo. exato. E eles interagem entre si e interagem até com o medicamento que a pessoa está tomando para outra coisa.
Eu diria que não faça isso. Por quê? Primeiro que muitos têm doses muito pequenas e muitas vezes, se o seu corpo não está preparado para absorver aquele suplemento, eu até brinco com as minhas pacientes, você está fazendo um xixi e um cocô caro, só Caro, isso. verdade. Porque tá indo embora, você não tá absorvendo, né? E polivitamínicos, por exemplo, eu também não gosto daqueles todos juntos. Por quê? Tem vitamina que é melhor absorvida com comidas oleosas, né? Como a vitamina D, por exemplo. E tem outras que já tem que ser longe das refeições. Aí você compra um que tá tudo junto. A absorção dele vai ser prejudicada. Ou seja, está sendo enganado de novo. De novo. E aí é aquilo que a gente tem que tomar cuidado, porque infelizmente, né, tudo gira em torno do dinheiro e a gente que tem que estar atento. E mais uma vez a importância da autorresponsabilidade, fazer as coisas com consciência e com orientação, porque nem tudo é para todo mundo e pode estar gastando dinheiro à toa, literalmente. Jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro fora e muitas vezes achando que está fazendo bem e até prejudicando, porque, igual eu falei, tem vários suplementos que interagem com medicamentos. E aí a gente pensa que é vitamina mesmo, ou é tudo natural, não faz mal. E não é assim. Essa não é uma Uhum. verdade. E o que que você diria para as pessoas, então, que querem suplementar? Bom, primeira coisa, eu diria para procurar um profissional que entende de suplementação, que entende da fisiologia do seu corpo, como que seu corpo deveria funcionar para poder suplementar somente aquilo que o seu corpo precisa, né? Então, assim, precisa fazer exame, precisa ver os níveis ideais nos exames e suplementar aquilo que está faltando para você. Não é o que eu tô tomando que vai ser bom para outra pessoa. A gente é individual, a gente é único. Cada um tem suas necessidades, né? É, e a gente vive num país que é muito disso que você trouxe, né? Então, eu vou lá na farmácia, compro meu kit, não preciso de receita, e compro Uhum, aquilo e tomo. Ai, amiga, você não sabe o remedinho que eu tô tomando. Amiga, você não sabe o chazinho que eu tô tomando. É uhum, bom para você. Então, quando as pessoas falam isso, né, eu escuto e falo, gente, não é assim. Como você trouxe, somos seres individuais, cada um tem uma necessidade, o chá que é bom para mim, não é mas é exa- natural. Sim, mas ele tem propriedades que muitos medicamentos, inclusive, tiram das plantas para produzirem remédios. exatamente. E aí você pode estar querendo se ajudar, mas está se prejudicando por falta de uma orientação adequada, infelizmente. E como é que você faz hoje o seu trabalho? Como que é? Tá. A partir desse momento que você despertou, entendeu que o medicamento ele só remedia, não trata a profundidade. Quando você trouxe essa questão do cisto, você lembra o que que você estava passando naquele momento emocionalmente? Ah, eu estava num momento de transição de carreira, com criança pequena em casa, então assim, fiquei um Você já tempo em tinha os dois casa, filhos. já tinha. E aí eu estava nesse momento assim, uma pressão também assim, né, pela transição de carreira realmente. E tentando achar o meu lugar, porque eu estava num conflito interno exatamente por isso, porque eu queria uma saúde curativa, assim, curativa mesmo, que fosse na causa do problema e não que só remediasse. Claro que os medicamentos têm o seu momento que são importantes, né? Tem casos e situações que são extremamente importantes. Então, por exemplo, numa infecção, não vai querer ficar sem um antibiótico desde que seja bem prescrito e tudo mais. Só que também não é para tomar para qualquer dorzinha de garganta, né? Então tem que ter esse bom senso também e esse equilíbrio. Eu falo que uma coisa não exclui a outra. Só que eu prefiro sempre tratar a causa de uma maneira natural e se não funcionar ou já for tarde, aí eu uso o medicamento por um tempo. Não é também para tomar a vida inteira, Entendi. E né? é isso que você fala para suas pacientes. É isso que você faz. Isso, é. Aí hoje, então, assim, eu faço meu atendimento integrativo e lá eu vejo todos os aspectos da vida da pessoa. Então, eu falei, é físico, mental, emocional, a vida social da pessoa. Então, a gente avalia isso tudo para buscar o gatilho daquele sintoma, a causa daquela doença que muitos chegam com
falando que é genético, né? Mas a gente já sabe que 80% está relacionado com as nossas escolhas e só 20% é genética. Então, Você sabe que, né, não é coincidência. Hoje eu estava mexendo nos meus livros hum, e sabe aquela coisa assim que cai assim? Você está passando para pegar um livro, aí um livro te chama atenção. E aí eu fui olhar aquele livro que é o Biologia da Crença, do ah, Bruce Lipton. Aí eu fui olhar, eu tenho ele desde 2012, eu acho, 2014. E naquele livro, né, eu lembro dele estar dizendo que é isso, né? É uma porcentagem, não, eu não sei, eu não sabia que era 20%, mas eu lembro que é uma porcentagem mínima com relação à parte genética. sim, E aí tem a parte energética, enfim, né? E aí tem uma parte, né, de um dos estudos que eu faço, que é da medicina chinesa, é a mesma coisa. Você pode ter uma tendência a ter uma energia de um órgão X lá sei lá, do seu fígado, uma energia dele que está mais desequilibrada. Mas se você consegue mudar o seu estilo de vida, principalmente o emocional, você não vai desenvolver, como, por exemplo, cirrose hepática ou um diabetes. Você tem uma tendência. Isso não exato, significa que já virou uma referência, que já é escrito em pedra. exato. É isso mesmo. Tem inclusive estudos científicos de gêmeos idênticos que desenvolveram doenças diferentes por ter estilo de vida diferente. Então, é assim, São seres diferentes, apesar de terem sido a gerados genética juntos. tá igual, né, ali. Sim, Mas não é o que determinou, não foi aquela sentença que, porque na sua genética tem esse gene que você vai ter. Tem até um. É até meio feio de falar, né? Mas tem assim, ó, que a genética é como se fosse uma arma, mas quem puxa o gatilho é a gente. Quem vai disparar quem essa genética. escolhe acessar aquilo. Isso, exato, nesse sentido. E aí, então, voltando, né, lá na minha consulta, então a gente integra tudo isso, busca a causa e também avalia os exames pelos valores ideais, não aquela referência que está no exame, que aquela lá é para o diagnóstico da doença, né? Tipo, Uhum. se a glicemia está acima de 100, você é diabético. A gente não quer isso. A gente quer, se ela está em tal valor, você está com grande chance de desenvolver a diabetes. Vamos atuar antes dela desenvolver. E aí a gente vai tratando a parte sistêmica, a parte física, tudo de forma natural. E aí você vai receitando a O parte de suplemento. homeopatia com os suplementos, é isso? Isso, suplementos e os fitoterápicos, né? E Uhum. também faço todo o ajuste no estilo de vida da pessoa. Ou seja, uma coisa Porque bem completa. bem completa e bem individualizada. Por quê? Veja bem, todo mundo sabe que tomar água é bom para a saúde. Mas por que tem gente que vem no meu consultório 3 da tarde e tomou um copo de água até aquele momento? Ela sabe, mas ela não conseguiu encaixar na rotina dela. Aí, junto com ela, eu vou estipular a rotina. Ó, você vai tomar assim, assim, assim. E ela consegue colocar em prática. Que a gente coloca o hábito saudável na rotina da pessoa. E E esse que eu acho que é um grande diferencial. esse que você trouxe é interessante, porque quando a gente vai falar assim, eu preciso mudar meus hábitos, não, as pessoas acham que, nossa, meu Deus do céu, o que que eu vou ter que Uhum, fazer? Uma dieta mirabolante, vou ter que tirar sim, carboidrato, não vou mais comer doce. Eu também, sabe, Patrícia, eu fui fazendo algumas mudanças, e uma coisa que você trouxe lá no início, que eu acho que é bem importante, essas mudanças gradativas, quando a gente vai fazendo essa virada de chave. Quando você quer voltar para aquele estilo antigo, o seu corpo já rejeita. Então, tem coisas, exato. por exemplo, que eu já tirei. É, tomo sempre água, né? Sempre na temperatura Uhum, ambiente. Então, assim, eu praticamente não tomo mais sorvete, né? Um picolé, às vezes eu tomo, mas precisa estar muito calor. O sorvete de aham, massa, ele tem gordura, ele tem leite, tem uhum. açúcar. É uma bomba atômica. Um de aditivos, é. Então, quando eu vou em algum lugar e tem, eu pego uma colherinha nossa, já cai muito mal. O meu corpo, ele já não. Olha, você sabe que isso não é bom, por que que você está insistindo? E aí Exatamente. você vai tirando, quando você quer voltar para o estilo antigo, seu corpo já rejeita, porque a gente não precisa desse açúcar, Exato. ou industrializado. Sim. Olha, eu tive um caso exatamente essa semana, uma paciente relatando porque ela fez várias adaptações, né? Tirou o glúten lá, que disse que ela tinha uma diarreia crônica e tal. Aí conseguiu reverter, o intestino funciona normal. Ela foi viajar
e comeu umas coisinhas diferentes. Aí já desandou tudo. Aí ela falou: Nossa, nunca mais eu vou poder? Eu falei: Calma, você tá num processo, mas seu corpo já tá dizendo que não tá querendo mais esse tipo de agressão, não, né? O corpo ele vai dando as respostas. Vai. E É aí que a as gente pessoas. vive correndo e não para ouvir o que que seu corpo está trazendo de informação para você, não é isso? Você acredita nisso Sim, também? eu acredito. E eu vejo isso muito, muito na prática ali do dia a dia, porque você faz pequenos ajustes e algumas suplementações, e a pessoa fala: Nossa, nem imaginava que dava para viver sem o meu intestino ficar tão estufado, sem ter tantos gases, e são coisas assim essenciais, né, para nossa saúde. Só que a gente é tão comum que todo mundo acha que é normal, mas não é. Pois é, que você trouxe bem bastante. Eu também gosto dessa frase. É comum, mas não é Aham, normal. exato. É. E a gente está num período, né? Nós estamos conversando aqui, né, em dezembro. E dezembro, essa época, todo mundo. Ah, eu vou. Então, porque é festa de final de ano, eu vou quebrar entre aspas, né? Eu não gosto dessa palavra, mas dieta. Eu acho que não existe essa. Eu não gosto dessa palavra, porque assim, é uma Uhum. mudança gradativa. É um estilo de vida, É né, um na estilo verdade. de vida, porque quem tá dieta, Isso. fica dieta hoje, amanhã já não tá, e acha que não tá comendo de uma forma mais, vamos dizer assim, né? Uma forma Sim. mais saudável, mais equilibrada. E o que que você Uhum. diria para as pessoas que querem consumir alguma coisa? Então chega essa época do ano, as pessoas parecem que têm que comer, 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 aquela comilança toda que a gente vê naquela mesa. Aham. O que que você diria É, para as pessoas? eu diria que, como tudo na vida, a gente tem que ter cautela, né? E o bom senso. Não vai ser a chata da festa que não come nada, mas Vou faça as ficar só na melhores. água e numa azeitona, numa folha de É, alface? não precisa, mas faça as melhores escolhas dentro daquilo que está disponível naquele momento. Porque não é uma ceia de Natal que vai te deixar doente. É um empilhamento de ações, né? E se a gente já sabe também que vai chegar à noite, eu vou tomar uma bebidinha hoje, eu vou comer uma coisa diferente, prepara seu corpo durante o dia, fica mais hidratada, faça uma caminhada leve, sabe? Vai preparando seu corpo também. E no outro dia, quem sabe, pode fazer um jejum, se você tiver indicação, tudo tem que ser bem orientado dentro da rotina, né? Mas eu acho que é isso, é o bom senso sempre. A regra do 80-20, eu falo, né? Eu me cuido 80% para deixar uma brecha ali de 20% de vida social, de poder não ser a chata da rodada, né? É verdade. Eu quando quando eu entrei nessa área, né, da saúde integrativa, quando comecei eu Uhum. fiquei nesse lugar. Eu era a chata. Ah, isso não pode. Eu Ah, isso não também, pode. é. E aí eu falei, gente, a vida também não tem que ser, né, regrada, rígida. Como você Uhum. trouxe, esse 80-20 que você trouxe, achei esse exemplo assim maravilhoso. Então eu posso, durante a minha vida, ter esse tempo, esse período, realmente época de festas, confraternizações, a gente sabe que a vida é social. E no social, a gente sabe que não vai ser sempre aquela coisa. Você vai comer uma fritura, você vai comer um doce, porque senão também a vida vai Aham. ficando sem graça. Exato. E outra, né? Assim, é uma questão cultural ali, tudo em volta da mesa, conversando, confraternizando, não vai perder esse momento, vai fazer as melhores escolhas. E também você não vai só para comer, você vai para ter aquele momento com as pessoas que você ama, né? Vai Sim. conversar, vai interagir e come também, mas não é só sair para comer, digamos assim, né? E me diz Então, uma coisa, para a gente já ir caminhando para o final, o que que uhum. você tem para contar para a gente? Qual foi o seu grande aprendizado de tudo isso que você passou? Quando você saiu daquela farmacêutica tradicional para ir para essa saúde integrativa? Foi assim que a responsabilidade da nossa saúde é nossa, não é o tanto de profissionais que a gente vai, tá mais relacionado às nossas escolhas. Eu falo que a maior bênção divina é colocar o poder na nossa mão, porque aí a gente vai escolher aos poucos, né? E que é possível ter saúde de maneira prática, não é aquele bicho de sete cabeças, a gente consegue ter saúde com simplicidade, no básico bem feito. Eu acho que isso é o meu maior aprendizado. Você trouxe o básico bem feito, que às vezes a gente não faz.
Eu tinha um professor que ele falava assim, né? Olha para o seu prato. Sua Uhum. avó comeria? Então, Sua avó comeria, na época dela, né? Falo bem mais antigamente, né? Sua avó, suas avós comeriam aquilo? Não. uhum. Então, para você repensar. Ficar Sim, só. E a gente tem um outro agravante hoje, Patrícia, né? Não sei como que você pensa a respeito. Que a gente pega o celular, tum, 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 comida tá na porta. sim, exato. E Então, aí esse isso vai basiquinho de arroz, feijão, uma proteína, aham, um legumes ali, coisa do básico mesmo. Por isso que eu falo que é prático e você não precisa de coisas caras, né? Ai, produtos não sei o que lá, não sei o que lá. Não, é o que veio da natureza ali. Só você preparar e fica gostoso. Tem que só saber, né? Usar ali os temperinhos e tal, e consegue ter uma vida saudável sem sofrimento. sem remédios. E sem remédios. Sem remédios. É. Patrícia, olha, foi uma honra, um prazer muito grande ter você aqui comigo. Obrigada por você trazer a sua história. O quanto que é importante essa consciência que você trouxe de que a gente não precisa esperar algo acontecer no nosso corpo para a gente fazer essas viradas de chave, nossas escolhas diárias, nosso estilo de vida, né? Do que a Uhum. gente pensa, do que a gente come, né? Das práticas do corpo, porque assim, que eu sempre falo, sem esse corpo aqui, a gente não vive, a gente não realiza os nossos sonhos, os nossos objetivos sem esse corpo. Sem corpo, a gente não vai para lugar nenhum. Exato. Isso é uma coisa que eu também sempre levo comigo, assim, a gente cuida bem do nosso corpo, que é ele que vai nos proporcionar viver, realizar nossos sonhos, estar com as pessoas que a gente ama por mais tempo e principalmente envelhecer saudável, ter mais tempo de autonomia. Chegar na velhice ali no finalzinho da vida e depender o mínimo de tempo possível dos outros, sabe? Ter o maior tempo de autonomia. Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que buscar, porque infelizmente as pessoas estão envelhecendo cada vez, assim, tá vivendo mais, só que dependendo muito, né? Tem qualidade de Polimedicado, vida. sem qualidade, exato. E o objetivo que eu aprendi na saúde integrativa é exatamente essa, você viver bastante tempo com qualidade. É exatamente isso. Viver bem, né? Isso. Quer viver bastante, mas como é que você quer chegar lá, né? Nos 70, 80, né? Por exemplo, eu tenho minha avó que faleceu com 102. Então, como é que você quer Aham. chegar naquele lugar que você trouxe, né? O Sim, mínimo possível você de depender de um depender. outro ser humano. Exato. Porque eu acredito que assim, ali no finalzinho não tem como, né? É uma Sim, máquina, nosso corpo, a gente sempre vai depender. Agora o negócio é depender o mínimo possível. Aí é um envelhecimento de qualidade, de valer a né? pena viver bastante, né? Com certeza, para a gente poder Uhum. usufruir, como você trouxe, de momentos de alegria, momentos de contentamento, de reunião de família, das pessoas que você ama, porque é isso que vale a pena na nossa vida. Exatamente. Esses É momentos isso que a gente que. tem e que esses momentos a gente tenha mais desses momentos e mais desses Uhum. momentos com prazer, com alegria, com essa saúde do corpo e a saúde da mente também, né, Patrícia? Exatamente. E a gente falando de envelhecimento, olha, eu lembrei agora, né? Aumentou muito as pessoas com Alzheimer, né, na terceira idade. E hoje já sabe que ele é uma neuroinflamação. Então a gente vai inflamando tanto o nosso corpo ao longo do tempo que inflama até nossos neurônios. E Sim, dá importante você para ter trazido prevenir, isso. né? Dá para prevenir também. Isso que é interessante. Então tem que ter essa consciência também, Ah, que bom. né? Patrícia, muito obrigada por você ter vindo aqui contar essa história, trazer para nós, né, tanta informação maravilhosa sobre como que a gente pode ter essa saúde integrativa, né? Eu sempre falo isso para as minhas Uhum. clientes, nas minhas mentorias, o quanto que a gente precisa aprender a olhar para nós de uma forma integral, porque a gente não é só esse corpo. A gente tem uma mente, a gente tem os nossos sentimentos e o corpo é o último lugar que ele vai refletir tudo que tem aqui dentro. Por isso que essa questão da saúde integrativa, ela é muito importante. E tem estudos, só para a gente encerrar aqui, Patrícia, que dizem que esse século que nós estamos, né, o que vai mais causar mortes nas pessoas é a saúde mental. Então, Sim. ansiedade, estresse, depressão
vão causar mais morte, como, por exemplo, problemas cardíacos que tínhamos há anos atrás. Então, o quanto Exato. que é importante cuidar do corpo, cuidar de tudo isso aqui, como você trouxe no início. Essa parte Uhum, integrativa da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, que isso reflete no nosso corpo. exatamente. Eu também Patrícia, quero. muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu que Obrigada de agradeço. verdade. Então, eu vou deixar aqui embaixo um descritivo, o contato da Patrícia, essa profissional assim excelente, essa pessoa maravilhosa que eu tenho a honra e o privilégio de conhecer, que a gente faz parte de uma mesma mentoria, de um mesmo curso. Então, a Patrícia Sim, aceitou vir aqui e contar essa história e trazer tanta informação que eu tenho certeza que se você ouvir o que a Patrícia está trazendo, você vai fazer muita mudança no seu estilo de vida. Então, aqui embaixo vai ficar o contato da Patrícia. Você pode entrar em contato com ela e que ela, com certeza, vai te ajudar, te auxiliar no que você precisar, no que se tratar de saúde integrativa. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada para você que esteve eu que aqui. agradeço. Se você curtiu e Agra- gostou, clique aqui no joinha e compartilhe essa história da Patrícia para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação que a Patrícia trouxe aqui para a gente. Um beijo para vocês e até o nosso próximo podcast. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.